tem os mapas, né, atrás, e esses mapas mostram, vamos te mostrar lá, como eram, né, onde eram localizadas essas cidades, né, para onde João ele escreve essas cartas, essas 7 cartas. Então ali, como eu disse, né, as 7 igrejas, elas estavam situadas nas 7 cidades que pertenciam, né, às rotas comerciais importantes ali da Ásia Menor. Então isso facilitava o quê? A pregação do Evangelho, porque as pessoas transitavam por ali, as pessoas passavam por essas cidades, né? Então era um fluxo de pessoas contínuo. Então era lugares estratégicos, né, para que o Evangelho fosse pregado. Só que no meio dessas cidades, como eu disse que hoje, né, são as cidades da Turquia, tinha um problema. Por quê? Porque, imagina comigo, já tinha muitas igrejas plantadas, né, por toda a Ásia, né, pela região ali de Israel. Agora imagina, por que Jesus escolhe 7 igrejas, né, em particular, em especial? Por que ele escolhe somente 7 igrejas? Justamente por isso, porque aquelas 7 igrejas, né, como eu disse, eram lugares estratégicos, eram lugares ali onde poderia se alcançar um maior número de pessoas. Só que aquelas igrejas, irmãos, ela tinha um porém, como eu disse, né? O que aconteceu com aquelas 7 igrejas? Aquelas 7 igrejas da Ásia, né, elas tinham um problema em comum. E qual era esse problema? As igrejas da Ásia, elas tinham rejeitado a sã doutrina. Elas tinham rejeitado os ensinamentos apostólicos. Então as igrejas da Ásia, elas não tinham mais uma base para elas seguir. Então o que acontecia com as igrejas? Cada uma vivia do seu jeito, cada uma vivia da sua maneira. Então as igrejas não tinham uma base de doutrina. Então quando uma igreja ela não tem uma base de doutrina para seguir, né, na palavra, começa a acontecer o quê? Os problemas. Começam a surgir os problemas. E foi isso que aconteceu com essas 7 igrejas. Elas perderam, né, o padrão de doutrina e começaram a fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira. Olha para você ver segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola a Timóteo, lá no capítulo 1. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e o versículo 15. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim, ó: bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Então Paulo aqui ele está dizendo o quê? Que todos os obreiros, todas aquelas pessoas, aqueles homens, né, que tinham um chamado ministerial da Ásia, o que eles fizeram? Eles se apartaram de Paulo, eles deixaram de seguir o apóstolo Paulo, né? Às vezes por alguns falsos rumores, por falsas coisas que foram ditas. Aqueles homens, aqueles obreiros deixaram o apóstolo Paulo, se afastaram do apóstolo Paulo. Então isso gerou o quê? Grande prejuízo para as igrejas da Ásia. Por quê? Porque eles não receberam o quê? Doutrina. Eles não receberam o quê? Ensinos. Eles não receberam o quê? A pregação do apóstolo Paulo. Então a gente vê que por causa disso, né, por rejeitar ali as instruções apostólicas, né, deixarem ali a doutrina dos apóstolos de lado, o próprio Jesus agora é quem vai escrever para essa igreja, né? O próprio Senhor, o próprio dono
né, da igreja é quem vai escrever agora para eles. Então, sem base, sem doutrina, né, sem ação doutrina, o que acontece? Problemas começam a aparecer, né, porque qualquer coisa que outros falarem, se não tivermos um padrão, se não tivermos uma base, acreditamos, né, caímos, né, nesse buraco, nessa heresia. E era isso que estava acontecendo aqui com as 7 igrejas da Ásia, né, por causa da falta de doutrina, né, eles estavam vivendo do seu próprio jeito, criaram a sua própria doutrina, coisa que nós temos visto muito hoje, né, infelizmente, pessoas ministérios, né, que vivem da sua própria maneira, querem viver do seu próprio jeito, né, criam para si doutrinas, desprezando o quê? A palavra de Deus, desprezando a sã doutrina, a doutrina verdadeira. E aí Jesus, ele mesmo se carrega, ele mesmo se incumbiu de falar para aquelas igrejas, ou seja, as igrejas, né, mesmo embora a de Éfeso, né, a igreja ali em Éfeso, ela tenha recebido uma carta do apóstolo Paulo, mas as outras a gente não vê registrado, né, mas como eles rejeitaram as epístolas dos apóstolos, agora o próprio Jesus é quem escreve uma carta direcionada para estas igrejas. Então Jesus, ele vai escrever para estas igrejas, para estas 7 igrejas da Ásia. E aqui temos uma coisa em comum para estas 7 igrejas, né? Nós vemos que tem uma base que Jesus usa para escrever essas epístolas. Então, primeiro, as coisas em comum, né? Vou pôr aqui, ó. Cada igreja tem primeiro, a gente vê que cada igreja tem o quê? Um anjo. Então as igrejas, elas têm um anjo, ou seja, elas têm um líder, elas têm alguém que está ali à frente do povo, né, para aconselhar, para dirigir o povo. E o interessante é que lá em Apocalipse, no capítulo 1, quando João tem a visão de Jesus, o que ele vê? Versículo 12, né? Vamos relembrar de novo. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E aí no versículo 16, fala de Jesus, que ele tinha na sua destra 7 estrelas. E aí no versículo 20, é revelado o mistério, versículo 20, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, Jesus, ele está na sua mão, né, na sua destra, ele está segurando essas 7 estrelas, ou seja, essas 7 estrelas são os líderes, os pastores daquela congregação. Então a gente vê que mesmo as igrejas estando com problemas, estando com algumas situações adversas, mesmo assim, é Jesus quem dá pastores para as suas igrejas. Porque os líderes, né, estão aonde? Na mão de Jesus, na destra de Jesus. Então é Jesus quem dá os pastores para as suas igrejas, né? É Ele quem estabelece, é Ele quem coloca, é Ele quem direciona. Mesmo sendo uma igreja, né, a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, mesmo sendo a igreja de Laodiceia, que
daqui a pouco a gente vai ver, né, os problemas de cada uma delas, mesmo assim é Jesus quem coloca os pastores, né, para cada congregação, é Ele quem estabelece. E os pastores estão aonde? Na sua mão, né? Os pastores estão na mão de Jesus. Então Jesus é quem tem o controle, Jesus é quem estabelece, Jesus é quem chama, Jesus é quem levanta, né? Jesus é quem direciona. E mesmo assim, mesmo as igrejas, como nós falamos, tendo problemas, Jesus está onde? No meio delas. Mesmo as igrejas tendo alguma coisa, como a gente vai ver daqui a pouco, alguma coisa contra, mesmo assim Jesus está no meio dela, porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, e Ele escreve essas cartas com um único propósito, né? Edificar a igreja, fazer com que a igreja viva no propósito dele, viva de acordo com a vontade dele. Então Jesus, Ele está no meio da igreja, Ele é o Senhor da igreja, né? Ele tem os pastores em suas mãos, e é Ele quem estabelece pastores para a sua igreja. Então esse anjo que cada igreja tem, foi Jesus quem levantou, né? Foi Jesus quem colocou, Jesus quem estabeleceu, e esse anjo está na palma da mão de Jesus. Então cada igreja tem um anjo. Segundo, cada igreja tem uma revelação de Cristo. Porque como nós falamos, irmãos, cada igreja estava vivendo de um jeito. Cada igreja estava vivendo de acordo com a sua vontade, com o seu querer. Por isso que você vai ver, para cada uma das igrejas, das 7 igrejas, Jesus se apresentando de uma forma diferente. Porque se todas as igrejas estivessem vivendo em um padrão só, Jesus se apresentaria de uma única forma para as 7. Mas como cada uma estava fazendo, né, o que queria, vivendo a sua doutrina, por isso que Jesus se apresenta a cada uma de uma maneira. Então todas as igrejas, elas terão uma revelação de Cristo. E aí, o ponto 3, cada igreja tem um ponto forte. Isso, ponto forte. Vamos pôr forte, né? Ponto positivo, vamos assim dizer. Então, cada igreja recebe um elogio de Jesus, né? Você pode analisar aí que você vai ver que cada igreja recebe um elogio de Cristo. Somente a igreja de Laodiceia, né? Somente a igreja de Laodiceia. Deixa eu pôr aqui. Um pouquinho, exceto Laodiceia. Então, somente a igreja ali, na cidade de Laodiceia, que não recebe um elogio de Jesus, né? Que não recebe ali uma palavra, um ponto forte, um ponto positivo que a igreja tinha. Somente ela, mas todas as outras tinham, né, um ponto forte. E aí, o ponto 4. Cada igreja tinha uma fraqueza. Então, cada igreja você vai ver que tinha uma fraqueza, um problema, uma dificuldade. Então, cada uma das igrejas tinha um problema, né, uma dificuldade. Aí o ponto 5. Cada igreja tinha uma exortação.
Lembra do problema? Então Jesus chama para exortação, para corrigir. Mostra para a igreja, né, o que a igreja precisa fazer para melhorar. Então, somente a igreja, duas igrejas aqui não recebem uma palavra aqui de desaprovação. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Então aqui tem um exceto Filadélfia e Esmirna. Então, um ponto forte, todas tinham, menos a igreja de Laodiceia. Então, uma exortação, uma palavra de desaprovação, todas as igrejas recebem, exceto a igreja de Filadélfia e a igreja ali de Esmirna. Elas não recebem esta palavra. Uma exortação, ponto 6. Todas elas têm uma oportunidade. Jesus chama para o conserto e assim ele cede o quê? Uma oportunidade para a igreja. Então as igrejas, todas elas têm uma oportunidade. Assim como todas elas, o ponto 7, todas elas têm um inimigo. Você pode ver que todas elas têm um inimigo. Alguém que está ali batalhando, né, pelejando para tentar tirar, né, tomar de vez aquela igreja. Então todas elas têm um inimigo. E o ponto 8, todas elas também têm uma revelação do Espírito. Então, todas as igrejas, elas têm uma revelação do Espírito. E você pode ver que duas coisas se repetem em todas as epístolas. Duas coisas se repetem. Você pode ver que primeiro, vamos acompanhar aí, a igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2. Primeiro, Jesus se apresenta, né? Assim diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Aí, no versículo 9, depois que Jesus se apresenta, o que Jesus manda João escrever? Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. E lá no final, quando está encerrando a carta, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí, a segunda carta, a igreja de Esmirna, Jesus se apresenta mais uma vez. Aí depois que Jesus se apresenta, o que ele fala? Conheço as tuas obras. E no final, para encerrar, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, para as 7 igrejas, essa revelação do Espírito é registrada aqui. Jesus diz, né, que ele conhece as obras. Você pode ver aí, a igreja de Tiatira lá: conheço as tuas obras. A igreja de Pérgamo: conheço as tuas obras, né? A igreja de Filadélfia, a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia. Então, para todas é registrado isso, né? Conheço as tuas obras. E no final diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa revelação do Espírito é dada para todas as 7 igrejas. Então, todas as igrejas têm uma revelação do Espírito. E para finalizar, todas as igrejas têm
uma promessa. Que aí ao final da epístola, você pode ver que todas as igrejas têm essa promessa. Ao que vencer, né? É uma promessa. Ao que vencer, a igreja de Éfeso, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. A igreja de Esmirna, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. A igreja de Pérgamo, ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Então, todas as igrejas recebem uma promessa, né? Que aquele que vencer, ele herdaria alguma coisa, ele teria, né, um benefício. Então, esses 9 pontos são, né, tudo que as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, elas têm em comum. Então, é isso que a gente vai ver, né? Quando a gente for analisar cada uma, já tenha isso em mente, que cada igreja tem um anjo, uma revelação de Cristo, um ponto forte, uma fraqueza, uma exortação, uma oportunidade, um inimigo, uma revelação do Espírito e uma promessa. Então, todas as 7 igrejas, a epístola, né, esse é o corpo aí central das epístolas, das cartas para as 7 igrejas. E aí uma coisa interessante, irmãos, sobre as epístolas, é que a aplicação, né, vamos agora à aplicação, porque nós temos 3 fontes, né, da aplicação, 3 formas, melhor dizendo. Aplicação, né, para os nossos dias. Primeiro, as 7 epístolas, elas podem ser aplicadas, primeiramente, a um indivíduo. E como assim, aplicação a um indivíduo? Você pode olhar essas 7 cartas e você pode destacar aqui crentes, pessoas que estão vivendo da mesma maneira. Então você pode olhar para a vida de alguém e você vai comparar que a pessoa pode estar vivendo como a igreja de Éfeso. Você pode ver que a pessoa às vezes está vivendo como a igreja de Tiatira. Você pode olhar e ver, não, aquele irmão ali, ele está vivendo como a igreja de Filadélfia, ou como a igreja de Laodiceia. Então a aplicação fala sobre isso, sobre algum indivíduo, né? Nós podemos aplicar essas epístolas à maneira de viver de uma pessoa. Então um pastor, um líder, né? Um pregador, um irmão, um membro da igreja, pode estar vivendo, pode se enquadrar nesse estilo de vida, né, de cada uma dessas 7 igrejas. Então a primeira aplicação é a um indivíduo. Segundo, pode se aplicar a uma congregação. Então, estas 7 epístolas podem se aplicar a uma congregação. Agora fala de uma maneira coletiva. Ou seja, uma igreja hoje pode estar vivendo como a igreja de Éfeso vivia naquele tempo, né? A congregação de hoje, ela pode estar vivendo como Pérgamo, como Tiatira, como Sardes. Então a aplicação aqui é singular, né, a uma pessoa, mas aqui podemos aplicar uma congregação, ou seja, um grupo de pessoas, né, uma congregação de hoje, um ministério, né, uma igreja, às vezes dependendo, né, da cidade, do lugar. Então nós podemos aplicar também ao modo de vida de uma congregação hoje. Então esse aqui é o propósito que
coletivo, né? É um propósito composto, falando de pessoas de uma maneira geral. E o terceiro fala do propósito cronológico, onde nós podemos aplicar a um estado histórico. A um estado histórico da igreja. E isso, irmãos, fala de... Você já deve ter ouvido alguém falando sobre isso, né, que nós podemos aplicar as 7 cartas a 7 períodos de tempos da igreja, no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, desde quando a igreja começou, com a igreja primitiva, até a igreja de hoje, né, nós podemos aplicar essas 7 cartas a esse estado, né, um estado histórico da igreja, aplicar na dimensão do tempo, na projeção, vamos colocar assim, na projeção, fazer uma projeção profética. O que é uma projeção profética? Projeção profética é quando Deus usa algo do tempo do profeta para querer mostrar, tipificar uma coisa do passado ou do futuro. Então Deus usa as 7 igrejas aqui da Ásia, naquele tempo, né, foi escrito literalmente para eles, mas para mostrar algo no futuro. Como seria a igreja no decorrer dos tempos, como seria a igreja no decorrer dos anos. Então, fazem essa separação aí dos anos. E a primeira igreja que nós temos, é quem? Éfeso. E Éfeso, irmãos, significa desejável. Então aqui fala de quê? Da igreja apostólica. A igreja que começou lá no início, né, no início do cristianismo, ali no primeiro século. E aí eu quero que você olhe agora a gente vai ler aqui, por esse prisma, analisando a igreja, o começo da igreja primitiva ali nos tempos dos apóstolos, no primeiro século, comparado com a igreja de Éfeso, né? E aqui Jesus está falando sobre a igreja de Éfeso, mas vamos aplicar como sendo a igreja apostólica ali do primeiro século. Olha para você ver o versículo 2. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, ou seja, a pregação do evangelho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Ou seja, no começo da igreja, muitos ali se levantaram, né, dizendo que eram apóstolos, mas na verdade não eram, porque Hebreus capítulo 6, isso que eu vejo aqui, Hebreus capítulo 6, fala sobre isso, né? Os rudimentos da fé. E aqui você pode ver como identificar um apóstolo. Porque tem pessoas que acham que os apóstolos eram só lá no tempo de Cristo, né? Que depois de Cristo não tem mais apóstolo, era só ali os 12, mas não. Outros apóstolos foram levantados no decorrer da história, no decorrer da igreja. Então a gente vê que não era só os 12, porque Paulo
era apóstolo e Paulo pertencia aos 12? Não pertencia. Tinha Paulo, Barnabé, Silas, né, e vários outros. Tiago, o irmão de Jesus, não Tiago, o irmão de João, mas Tiago, o irmão de Jesus, né, por parte de Maria, era também chamado de apóstolo. Então teve vários outros apóstolos, fora os 12. Aí, Hebreus capítulo 6 fala sobre isso, sobre os rudimentos da doutrina de Cristo, como eles identificavam se alguém era um apóstolo ou não. Aí o versículo 1 fala assim, ó: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então isso, irmãos, esses rudimentos aqui, essas doutrinas, falam sobre isso, sobre o apostolado. E aqui vou falar só duas. Vamos falar das duas últimas, né? A ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então isso era algo que era dado somente para os apóstolos. E o que é o juízo eterno? O juízo eterno era aquela palavra que o apóstolo lançava sobre a vida de uma pessoa e aquilo acontecia na hora, né? Era uma palavra de condenação, como o próprio nome já diz, juízo. Você pode ver isso com Pedro, quando Ananias e Safira chegam com o dinheiro ali para depositar nos pés dos apóstolos. Eles enganam, né? Pedro fala: por que você mentiu para o Espírito Santo? Por que você enganou, né? Falou mentiras para Deus? E ali Ananias morre. Passa algum tempo, chega Safira, sua esposa, e Pedro pergunta para ela, né? Dá uma oportunidade ainda para ela, dela corrigir, mas ela vai e mente. Aí Pedro fala: olha, ainda estão aqui as pessoas que levaram seu marido morto, e da mesma maneira eles também vão te levar. E a Bíblia fala que naquela mesma hora aquela mulher morreu. Paulo, lá em Atos 13, ele encontra com Elimas, o encantador, né? E ele estava enganando todo mundo. E aí Paulo fala com ele, né? Você vai ficar o quê? Cego. As trevas vão te cobrir, você não vai enxergar. E na mesma hora o que acontece? Aquele homem ficou cego. Então isso é o que? O juízo eterno. É uma palavra de condenação que o apóstolo usa e acontece na mesma hora. Então isso foi dado para quem? Para os apóstolos. E a ressurreição dos mortos, que é literalmente ressuscitar o morto, né? A gente vê que Pedro, ele ressuscita Dorcas, né? Então isso era algo que era dado para os apóstolos. Então quando fala aqui de Éfeso, que eles pusessem à prova os que se dizem apóstolos e não era, justamente por causa disso, por causa dessas doutrinas, né? Então hoje, se você for olhar, muitos se intitulam apóstolos, né? Mas muitos não são apóstolos. Por quê? Porque não se encaixam nesses rudimentos. Então quando a pessoa falar: eu sou apóstolo, né? Você pergunta: cadê o morto que você ressuscitou? Né? Só aí já mata, né? Porque a Bíblia fala, né, que o apóstolo ele tem essa dádiva de Deus, né? Ele tem essa autoridade, né, de ressuscitar os mortos. Então, se alguém nunca ressuscitou um morto, não pode, né, ser chamado de apóstolo. Então, a igreja ali de Éfeso, né, a igreja primitiva aqui, ó, apostólica, no primeiro século, ela começou a pôr à prova esses que se diziam apóstolos e não eram. E sofrestes, versículo 3, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, a obra missionária, e não te cansaste. Aí começa o declínio, do final do primeiro século. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, a igreja, lá no finalzinho, né, nos dias de João, que João recebeu essa visão, já estava nesse período, né, já estava ali deixando o primeiro amor. Então essa epístola a Éfeso fala sobre isso, né? A igreja
apostólica ali do primeiro século. Então a igreja de Esmirna é a segunda. Agora, se alguém falar que é apóstolo, lê Hebreus 6 para ele, viu, irmãos? Já põe à prova, né? Como a igreja de Éfeso. Esmirna significa mirra. E aqui fala da igreja, a igreja mártir. Que é a igreja aqui, ó, foi o período de perseguição, né? Do segundo e terceiro séculos. Fala disso, né? Desse período de perseguição que começou a igreja a enfrentar, né? Então, o versículo 10 fala disso. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então fala da igreja perseguida, ali do século 2, do século 3, né? A igreja de Esmirna. E a terceira, a igreja de Pérgamo. Pérgamo fala de que? De casamento. E esse casamento, irmão, fala da igreja condescendente. Que é a igreja ali do quarto século. E isso fala de quê, irmãos? Da mistura, da união, né? Pérgamo significa casamento, porque fala da união da igreja, o casamento da igreja. Quando a igreja se casou com o Estado. Então a igreja, ela se envolveu, teve um relacionamento, né? Um casamento ali com o Estado, que era ali o Império de Constantino. Então a igreja se tornou, começou a colocar, né, a política no meio, então começou a perder a sua essência. Ela começou a se corromper, né, tanto no âmbito moral como no âmbito eclesiástico, porque ela começou a perder o seu foco. Então a igreja de Pérgamo fala sobre isso, né? A igreja, se você ler aqui, você vai ver que fala sobre a obra, né, dos nicolaítas, que também retém a doutrina dos nicolaítas, e vai falando sobre isso. Por quê? Porque a igreja tinha se misturado com o Estado, tinha se misturado com a pátria. Então houve esse casamento. Então a igreja de Pérgamo, a quarta, a igreja de Tiatira, fala de que significa sacrifício contínuo. Que é do século, né? A igreja que século XV, século V ao
15º século, que fala da igreja aqui, ó, quando o Império Romano estava, né, no auge, a hierarquia do Império Romano. Então começou mais uma vez a perseguição, o martírio. Então a igreja de Tiatira se encontra dentro desse tempo por causa disso, por causa desse período que a igreja romana estava ali, né, fazendo com que a igreja sofresse, a igreja padecesse. Por isso que fala de sacrifício contínuo, era a igreja sofredora. E a quinta, a igreja de Sardes. A igreja de Sardes. Sardes fala do remanescente. Que é a igreja, né, os dias, a igreja da reforma. Que é 16º século. Então fala disso, né, sobre a igreja da reforma. Por isso que aqui, ó, no versículo 4 de Apocalipse 3, quando está falando da igreja de Sardes, fala, versículo 4 fala sobre isso, ó. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Então está falando desse período da igreja, quando a igreja romana estava ali tomando conta, dominando, mas aí surge estes poucos que não contaminaram sua veste, e ali foi implantada a reforma protestante, né? Então essas poucas pessoas foram fiéis, e ali começou a reforma. E aí, desses dias para cá, temos duas igrejas, que são as igrejas do tempo do fim, que é a igreja de Filadélfia significa amor fraternal. E Laodiceia, que significa o direito do povo. Então só por aqui você já vê, né? O direito do povo. Então já fala de quê? Do domínio, do governo humano, onde Cristo está fora, né? Na igreja de Laodiceia você vê Cristo do lado de fora fazendo o quê? Batendo a porta. Então, Laodiceia fala disso, da igreja mundana. A igreja mundana, da apostasia. E aqui, a igreja de Filadélfia, ao contrário, fala da igreja do avivamento. Então, essas duas igrejas, irmãos, vou colocar aqui, ó, as igrejas do fim. Porque hoje, mais do que nunca, nós temos visto isso. Ou você faz parte da igreja de Filadélfia, ou você faz parte da igreja
de Laodiceia. E qual que é a igreja de Filadélfia? A igreja de Filadélfia é essa, que tem uma porta aberta. Olha que você vê, Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, ou seja, a porta da graça está aberta diante de nós. Ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, em tempos de aflição, de luta, de perseguição, mesmo sendo fraco, ainda guarda a palavra do Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, né, a igreja de Filadélfia, ela guarda a palavra do Senhor e não tem negado o seu nome. Aí, o versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, ou seja, a igreja perseverante, a igreja que aguarda a vinda do Senhor, também eu te guardarei da hora da tentação, a grande tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então aqui é a promessa de quê? Do arrebatamento. Então a igreja que vai subir é quem? A igreja de Filadélfia. As igrejas no fim, um pouquinho, ó. Aqui será arrebatada. E a igreja de Laodiceia, né? Então, a igreja de Filadélfia, Jesus diz, ó, versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então a igreja de Filadélfia é a igreja do arrebatamento, a igreja que subirá. Mas a igreja de Laodiceia é a igreja que ficará para a tribulação. Por quê? Porque diz aqui, ó, versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então é aquele que acha que está tudo bem, né? Está tudo tranquilo, né? Tá, eu ir no culto domingo, tá bom demais, né? Eu fazer isso tá bom demais. Mas aí Jesus diz que, né, de nada tem falta. Não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Mas mesmo assim Jesus ainda dá uma oportunidade. Mesmo assim, por quê? Porque estamos no tempo da graça. Então Jesus diz, olha, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas, né? Enxergue a condição, principalmente, né, a condição espiritual. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, ou seja, é filho, por isso que Jesus conserta. Para quê? Para que ele volte para os caminhos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Então, mesmo a igreja de Laodiceia, né, sendo uma igreja mundana, mesmo assim Jesus ainda chama ela para o arrependimento, chama ela para a conversão. Mas se não abrir a porta, se não comprar roupas brancas, se não comprar colírio, vai acontecer o quê? Virá o Senhor, né? E aqueles que aqui se enquadrarem vai ficar para a tribulação. Por quê? Porque é a igreja mundana.
Então hoje nós estamos nesses dois prismas aqui, ó, Filadélfia e Laodiceia, são as igrejas do fim. Então que nós possamos ser achados como os crentes ali de Filadélfia, mesmo fraco, mesmo com pouca força, né? Guardar a palavra do Senhor em nosso coração, não negar o nome do Senhor, mas ser fiel até o fim. Então, esses é que subirão ao encontro do Senhor. Então, essas, irmãos, são o estado da igreja, né? O estado histórico da igreja. Desde o comecinho, como eu disse, né? Fazendo uma projeção profética, desde o comecinho da igreja, né, até os dias finais. Então as 7 cartas se encaixam, né, as 7 igrejas se encaixam dentro desse tempo aqui, ó, o tempo que a igreja viveu, né, e está vivendo nos dias atuais. Amém? Então, na próxima quarta-feira, nós aí já vamos falar, né, da primeira igreja, a igreja de Éfeso. A igreja que recebeu, como eu disse, a carta do apóstolo Paulo, mas que agora recebeu a carta do próprio Senhor Jesus. Então, falaremos sobre a igreja de Éfeso, a primeira igreja das 7 igrejas da Ásia. Amém? Isso, igreja de Éfeso. E aí a gente vai ver, né, um pouquinho, conhecer um pouquinho daquela igreja onde o apóstolo Paulo, ele passou, orientou o povo, mas o povo, como nós vimos, né, precisou ser corrigido pelo próprio Senhor da igreja, o próprio Jesus. Então, as 7 igrejas da Ásia, né, vai ser os próximos temas aí para as nossas quartas-feiras, né? Aí depois a gente entra no capítulo 4, que fala sobre a visão do trono de Deus, né? O capítulo 5 fala também do trono de Deus, que tem algo ali que João, ele pôde contemplar, né, a chegada de Cristo no céu, no momento da sua ascensão. E aí depois começa, né, o capítulo 6, que vai falar sobre o fim, né? Aí já entra no fim, onde nós vemos falando ali sobre os cavalos e assim por diante, né? O juízo que vai vir sobre a terra. Amém? Mas primeiro vamos ver, né, sobre as igrejas aí. Como eu disse, cada igreja fala, né, ou de um indivíduo em particular, ou de uma congregação no coletivo, para a gente aprender algumas verdades sobre as igrejas, para a gente não cair, né, no mesmo erro, mas melhorar, para podermos servir ao Senhor com excelência. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar agradecendo ao Senhor.